como montar uma carteira de ações pensando no rendimento semanal? E mais, como que a análise técnica pode ajudar o investidor nisso? Esse é o tema do Analistas em Ação. E para falar sobre isso, hoje a gente tem a presença especial do nosso analista técnico. Vocês sempre conferem a participação aqui, mas hoje o programa é todo com ele. Eu estou falando de Hugo Caroni, analista da Easy Invest by Nubank. Hugo, bem-vindo, obrigada pela participação. Tudo bem, Karina, obrigado, como você comentou, né? Estou sempre aqui ajudando, falando um pouco sobre os ativos que o pessoal de fundamento acaba dando o overview deles e um breve comentário sempre por gráfico. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais, né? É isso aí. A ideia nesse programa especial é falar, sim, sobre análise técnica e também sobre carteira semanal de ações, como eu comentei. Então, Hugo, vamos lá. Você toca a carteira semanal, o investidor pode conferir, inclusive, no Invest News. Agora, explica um pouquinho para a gente como que funciona uma carteira semanal. É o investidor que está mirando no curto e médio prazo, ele deve trocar a posição toda vez que vira semana, é isso? A carteira semanal ela é muito comum no mercado, então a gente toma a mesma prática, né, que outras casas, que a intenção não é no sentido de que toda semana eu preciso me desfazer dos ativos. Algumas pessoas chegam pela primeira vez acham que funciona assim, e na realidade não, mas ela tem uma revisão semanal, né? Então, montar o ativo, você monta pelo preço de abertura de segunda-feira, se for um feriado na terça, e assim sucessivamente. E as trocas vão ocorrer nessa abertura também de segunda. Supondo, né, ela tem uma composição lá de 5 ativos, todo mundo com o mesmo peso. Você tem a abertura da primeira vez, abriu segunda-feira, me posicionei, tudo bem. E aí, na semana seguinte, teve uma troca, né? Então, na abertura de segunda-feira, você já vai estar sabendo da troca, quem sai, quem entra, e você vai fazer essa troca pelo leilão de abertura. Aí perguntam sempre por que o leilão. O leilão é a forma mais justa, dado que o mercado está parado, o preço é o mesmo para todo mundo, né? E é uma recomendação, às vezes, que você pontua um preço, às vezes o cliente não teve a oportunidade. E o leilão é programado, pelo menos, fica um pouco mais fácil, entendeu? Entendi. E esse método de investir pensando no ganho semanal, imagino que a ideia seja superar o Ibovespa a cada semana, mas é mais recomendado para o investidor mais experiente, já que a volatilidade então vai ser mais no curto prazo, ou na verdade mesmo um investidor iniciante pode já partir para uma estratégia como essa? Perfeito. Eu não separaria pelo perfil do cliente, e sim pela sua disponibilidade, né? Claro, como vocês conhecem, acompanham sempre aí com o Murilo ou com o José, você tem as carteiras mensais, você tem uma frequência muito menor. Então, não é questão de experiência. E para destacar também uma situação que, às vezes, por a gente chamar ela de carteira semanal, as pessoas pensam que ela é curto prazo. E assim como uma mensal, né, ela não é uma carteira de curto prazo. A gente já teve ativos em carteira que ficou 6 meses ou mais sem sofrer nenhuma alteração. Deu compra e ficou 6 meses posicionado. Estou dando um exemplo, mas já foram mais de uma recomendação seguindo essa linha. E aí, pontualmente sobre, você tem tempo para estar toda semana acompanhando? Tenho. Não tenho? É mensal. Mensal, como a gente tem dividendos, small caps, top 10, para você ficar mais tranquilo. Para quem não conhece, pessoal, você entra no investnews.com.br, lá em cima vai ter a aba carteiras, e aí tem todas as opções de carteiras, inclusive a semanal, claro, e aí você consegue ver todas as recomendações do Hugo, também a análise de cada uma dessas ações e também ver como é que está o desempenho da carteira em relação ao Ibovespa. Agora, Hugo, ainda falando sobre a carteira, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre análise técnica. Como que ela te ajuda a escolher as ações que vão compor a carteira? Comparando aqui, né, de forma muito simples, a mensal, como vocês têm acompanhado, é uma avaliação com relação ao resultado das empresas. Parte da referência da carteira semanal, ela não usa nada relacionado à questão de notícias, fundamento, é estritamente por gráfico, de uma forma muito simples, não deixa de ser o fluxo, né, para os ativos, fluxo financeiro, só que está espelhado dentro da cotação que vira o gráfico. Então, realmente, para semanal, não tem nada o pessoal acaba me perguntando bastante e eu acabo não acompanho.
Então, tem alguns critérios, o básico, que eu até falo bastante para as pessoas. O pessoal às vezes acha, pô, sua carteira é até melhor do que o que eu já vi da concorrência e tudo mais, que tem diferença. Não tem nada diferente. Um gráfico tem um conceito simples que normalmente quem estuda, eu acho que até passa direto e não presta atenção. O básico é o seguinte, o gráfico você tem que dar muita importância para o longo prazo. Você pode até não ficar posicionado por um longo prazo, mas ele é extremamente importante. E acabam vendendo a imagem de que o estudo gráfico é para curto prazo e que ele não serve para médio nem para longo. E, no caso, justamente, se você ficar restrito ao curto, você vai ter um insucesso no longo prazo. Você pode ter sucesso num período que a bolsa tudo sobe, é fácil, né? Provavelmente tudo vai funcionar, mas é isso que eu acho que traz o maior diferencial. É você olhar a referência no longo prazo e no médio prazo, as decisões, por mais que ela seja uma carteira semanal e que a cada 5 dias ela vai ser atualizada, eu não tomo decisão pelo diário. Eu não vou dizer nunca, não, nunca é uma palavra muito forte, mas eu confesso que 99% das vezes a decisão vem do mensal, gráfico mensal e gráfico semanal. Se você pudesse eleger talvez os 2 ou 3 fatores mais importantes para você na hora de escolher as ações para a carteira semanal, quais seriam então? Boa pergunta, essa daí dá para ser bem objetivo porque gráfico tem muita coisa. Primeiro, na questão, quando eu falo longo prazo, se chama questão de tendência, né? Teoria de Dow, básico, você precisa saber qual é a tendência em que esse ativo que eu estou olhando ele está. Uma tendência de longo prazo ou de baixo. Para quem não entende, muito fácil, você afasta o máximo possível, você está olhando ali o histórico máximo daquele ativo, e só olhar o preço, né? Ao longo do tempo, ele vem evoluindo de uma forma descendente ou de uma forma ascendente. Isso é a forma mais simples. Esse é o primeiro ponto. O segundo, para auxiliar quem tem esse tipo de dificuldade para visualizar, são as médias. E também, partindo do conceito de ter um longo prazo a seu favor ou contra, a média de 200 períodos pelo diário é a forma mais simples. Se um ativo está acima dela, é para ser algo favorável e abaixo, você deveria evitar pelo menos. Isso que mais pesa, então, na hora de decidir sobre a carteira. Sim, sim, sim. É sempre a referência de longo prazo e médias. Eu uso algo um pouco mais elaborado, mas isso já ajuda muito quem está começando. É uma forma muito simples dele abrir pela primeira vez um gráfico, olhar e falar, faz sentido, agora eu entendi. Se quiser um bom exemplo para quem estiver pela primeira vez, na realidade eu vou dar 2 referências. Afasta o máximo possível um gráfico que você tiver, 2 ativos, tá? Cielo e IRB. Por que os 2 exemplos? Você vai ter os 2 ciclos no ativo. Você vai encontrar ele acima de uma média de 200, trabalhando os 2, né? Por um longo período em alta. Em algum momento ele vai perder essa média e você vai ver que o comportamento desde então vai ser um comportamento ruim. Então, assim, uma coisa muito simples e que agora, né, entendendo como fazer essa leitura, você vai pensar, poxa, uma coisa tão básica que poderia ter me auxiliado já há muito tempo. Vou aproveitar que você falou isso, então, Hugo, e pensando em quem está começando na análise gráfica, gostaria de entender um pouco melhor, gosta do assunto, mas ainda está ali tentando entender quais são as prioridades para se prestar atenção, o que deve ser o foco. O que você diria, então, os pontos principais para as pessoas que estão começando agora na análise gráfica, no que prestar atenção? Tá, esses 2 que a gente pontuou é extremamente importante, tá? Uma questão que eu acho que já vai ser um pouco mais difícil de pegar, mas o que principalmente na Invest News, você vivencia bastante, que são as informações que vão chegando ao longo do dia. E no mercado em si, você tem que entender se aquilo já estava precificado. Eu acho que isso é um cenário difícil que às vezes pega o pessoal no oba-oba, né? Na empolgação, algo positivo. E às vezes a empresa já está precificando isso há um tempo, às vezes ela já está se valorizando já faz um tempo. Então, o gráfico, pelo menos, vai te dar um norte em relação a isso. Mesmo quem está começando, a partir do momento que você olhar, de fato, o gráfico, você vai conseguir interpretar isso melhor e pensar assim, por exemplo, um ativo que estava a R$10, foi em um mês a 20, e aí ele anuncia alguma coisa muito boa, sobe por um dia, depois começa a cair. Aí você fala, mas não tinha que subir? Poxa, mas o ativo já subiu 100% em mais ou menos um mês. Isso provavelmente já estava ali sendo precificado pelo mercado.
E já que você falou sobre isso, e a gente falou muito sobre curto prazo, evita, a não ser que você vai operar intraday, tá? Que aí é diferente, mas evita o curto prazo para tomada de decisão. Mais uma vez eu vou citar a teoria de Dow, onde ele diz que a curto prazo o mercado ele pode ser manipulado. Manipulado, quando ele diz, às vezes não é por má intenção. É querendo dizer que, eventualmente, uma pessoa, né, uma instituição, tem um volume financeiro maior e que ele vai zerar ou comprar tudo de uma vez, isso pode impactar e gerar algo não esperado no gráfico no curto prazo. Mas, às vezes, o médio e longo, ele vai continuar o que era o esperado. Então, curto prazo, por mais que você vá operar o que vocês escutam muito, swing trade e tudo mais, toma decisão com base no longo e no médio, mesmo que você vá ficar por 5, 20 dias, tá? Cuidado com curto prazo. Certo. Agora, Hugo, você como analista que está sempre ao vivo lá no canal Espaço Trader, respondendo as dúvidas do pessoal, você deve estar mais que acostumado com os chamados mitos e verdades da análise técnica. Então, às vezes o pessoal dizendo que, olhando para o gráfico, é possível dizer se vai subir ou se vai cair, se é possível acertar ou não. Quais são os principais mitos e verdades na sua visão como analista? Olha, você pontuou bem, né? Porque a gente escuta muito que gráfico faz milagre. Ele não faz milagre. Eu gosto de ser objetivo e falar o seguinte: o gráfico é probabilidade, ponto. Né? Você tem que saber usar a probabilidade a seu favor. Um jeito muito esdrúxulo, mas num cassino, se tivesse ali algo na cara, duas maquininhas, né, para você operar, e uma está dizendo ali: eu pago a cada 1% de moedinha que você coloca aqui, e do lado fala ali, olha, eu pago a cada 70% das vezes que você joga moedinha. É mais ou menos isso que o gráfico te auxilia, que isso é tendência, você operar a favor da tendência ou você operar contra. Não é que você não possa operar contra, tá? Operar contra gera umas oportunidades até muito boas, mas deixa restrito para quem tem experiência e bagagem. Bem ou mal com o tempo, você vai aprender muita coisa e aí pode ser que você, né, migre para essa área de um risco maior. E claro, sempre que você tem um risco maior, você pode ter um retorno maior. Mas se está começando, vai no básico. Se você segue a tendência, como a gente falou aqui algumas vezes, a sua probabilidade vai melhorar. Então, eu nunca pontuo por gráfico, é certo que vai subir. Não, né? Você tem ali 100% de vezes que alguma coisa ocorre. 70% dela ela vai na direção X. Provavelmente, outras 70% das vezes daí para frente, ela vai se repetir. E com isso você consegue administrar melhor. Porque aí você tem o quanto você quer ganhar, o quanto você limita a sua perda. Aí, claro, né, você tem que administrar o teu financeiro. Né? Também não é de qualquer forma. Pessoal, a gente está sempre de olho na caixa de comentários aqui de todos os programas do Invest News para trazer as dúvidas de vocês para o Analistas em Ação. Então, se você tem alguma dúvida e ela ainda não foi respondida, deixa aqui para a gente, escreve nos comentários, a gente está sempre de olho. Hugo, quais são as perguntas mais difíceis que você costuma receber? Mais difícil? Bom, o básico, se é para comprar ou para vender. Por que difícil? Eu sei que parece uma coisa simples. Porque por gráfico a gente é um pouco chato nesse sentido. O fundamento, ele realmente acredita se é para comprar ou não, ponto, indiferente do preço. E por gráfico a gente tem o que a gente chama de timing. Timing esse é um bom momento, ele pode ser um bom ativo, mesmo que a gente nem esteja falando de fundamento, ele pode ser um bom ativo por fundamento e por técnica, mas às vezes não é um bom momento. Isso não impede desse ativo, né, continuar se valorizando, mas a gente tenta ser bem assim, pegar pela vírgula, para não pecar uma questão que acontece muito com as pessoas. Às vezes, tudo que a gente ensinou aqui, ele está operando a favor da tendência, tudo certinho, só que ele não está usando o timing, por exemplo. Aí o que acontece? Ele se posiciona, passa uma semana, não anda. Passa 10 dias, não anda. E ele está num ativo bom, isso é timing. E aí o que acontece? Lei de Murphy também, né? Na hora que ele resolve sair daquele ativo, ele anda. Mas é porque ele tem ciclo, é normal. Um ativo sobe como se fosse uma escada, né? Você vai, anda um pouco, para, ou corrige, né? E às vezes as pessoas costumam entrar nessa euforia do andar.
e aí o andar ainda tem que respirar para andar novamente. E o ser humano, né, um pouco afoito, que é normal, resolve normalmente sair onde o timing ficou bom. Então, assim, a pergunta, ela é simples, a resposta nem tanto, né? Ou então, quando o pessoal pede para você analisar um gráfico, por exemplo, de uma determinada ação, e ela é difícil por algum motivo, acontece também? Tem. Eu confesso que a maioria foge, alguns eu ainda olho, o pessoal sabe, são os ativos de baixa liquidez, né? Considerando a grosso modo o que a gente fala que é mico, são ativos de alta volatilidade, normalmente empresas que estão em período, decretaram falência, então assim, da noite para o dia pode deixar de negociar. Há anos atrás, eu assumo, eu tenho um trauma disso, que eu entrei num ativo que depois decretou falência, fiquei sem ele negociar um ano, não sei. Mas assim, é aquela velha história. Ele era um pedacinho sobre vários outros ativos, né? Se tivesse alocado tudo ali, você não tem o que fazer, não tem jeito. E ele até voltou, graças a Deus, mas tem ativo que não volta mais. Então, é um risco. Então, normalmente, acho que ativos de baixa liquidez. A gente tem o que pedem bastante, e que eu acho que o pessoal não sabe, que ativos que saíram do IPO há pouco tempo, a gente tem, analista no geral, a gente tem um problema em comum, tanto técnico quanto fundamentalista. A gente tem uma restrição que se chama período de silêncio. A gente não pode se pronunciar sobre os ativos. Tecnicamente, eu ainda tenho um problema a mais, porque para analisar por gráfico, eu preciso ter histórico. É como se você pegasse um livro com as folhas em branco. Eu não tenho que ler para saber o que pode acontecer com essa história. E o gráfico, eu preciso que tenha preços, eu preciso que tenha oscilação para começar a ler e falar, poxa, o rumo dessa história provavelmente vai seguir X e Y. O fundamento, quando o IPO sai, ele pelo menos ele tem a questão dos resultados anteriores, as perspectivas que a empresa demonstra, ele consegue ter, né, um norte, pelo menos, e dar um preço-alvo, mas eles caem, no primeiro momento, na mesma restrição com relação à questão do período de silêncio, né? Então, eles também não poderiam estar falando sobre o ativo. Essa questão do pouco histórico é como se alguém pedisse para você analisar uma série e você só tivesse 2 episódios, é isso? Seguindo a mesma. Você quer saber mais, bem ou mal, por mais que você não saiba o que acontece, né? Dado o que ocorreu, você pensa, poxa, acho que fulano vai fazer isso. É mais ou menos essa linha mesmo. Maravilha. Vamos passar então para as perguntas do pessoal? Vamos lá então para a pergunta que a gente recebeu, por exemplo, do Fagner Sorriso. Ele pede para você dicas sobre como gerar guia de day trade, se teria um passo a passo. O que você diria para o Fagner, então? Olha, a gente falou muito em longo prazo, mas a gente comentou sobre a questão do curto prazo, ruídos e tudo mais. Day trade é o ponto mais difícil, se a gente for analisar. Não estritamente só por ser day trade, tem a questão do ruído, como a gente comentou. O day trade, na minha opinião, pelo menos eu considero como algo difícil, porque as mesmas tomadas de decisão que você consegue tomar no semanal e no mensal, você tem tempo. O mercado fecha, você olha com calma se é realmente aquilo que você está olhando, você consegue avaliar como um todo. O day trade, você tem que fazer tudo isso, porém em minutos e, eventualmente, dependendo do que você estiver operando, né, até segundos. Né? A referência do índice na minha tela, eu opero o índice no 30 segundos. Então, assim, a tomada de decisão ela tem que ser muito rápida. E fora, se ele estiver falando de ações, né? Eu estou falando aqui de, por exemplo, índice dólar, é mais fácil que você fica ali restrito aos dois. Mas se você estiver falando de ações, imagina ele olhar um universo ali de 60 empresas com muita liquidez, né? A velocidade com que ele conseguiria acompanhar isso. Então, assim, ele vai ter que provavelmente ter muita experiência até ter tranquilidade de estar operando o Intra. Mas as configurações, no geral, se ele estudar gráfico pelo semanal, mensal, elas são praticamente a mesma coisa. Você vai ter alguns detalhes que, com o tempo, você vai querer ajustar. Vale começar fazendo simulação, por exemplo, para depois partir para algo de fato valendo?
Com certeza, isso daí é a primeira coisa que eu comento. Para índice dólar é certo, sempre falo, começa com simulação, você tem conta, né, que você simula um valor. Agora, só não peca por uma coisa que muita gente faz, depois você vai para a conta real, tem um insucesso, que é o quê? Você não adianta, estudei por um ano, simulei por um ano. Não adianta você simular por um período longo algo irreal para a sua realidade financeira, para a sua vida, né? Que seria o quê? Eu simulei R$ 1 milhão e o ativo foi caindo, eu fui comprando mais, 3 anos depois subiu, eu acertei. Você não vai conseguir aplicar isso na sua realidade. Então, esse tempo de estudo não te agregou em nada. Então, assim, tem que ser bem metódico, né, de uma certa forma, porque você tem vários detalhes, diversificar, você não consegue sair comprando qualquer coisa, supondo seu financeiro é R$ 10.000, usa o simulado nesse limite. Se ao longo do tempo você pegou ali, começou um período que a bolsa está mal, você começou com 10 mil no simulado, ele veio para 9, não adianta mês que vem você vir para 10 de novo. Você tem que continuar naqueles 9 para você continuar praticando. Né? Recuperar de 9 para 10, você perdeu 10, mas para subir é 11%. Já é um esforço a mais. Então, é importante estar acompanhando. Não desanima, eventualmente, que você praticou. E um exemplo como eu dei, né? Saiu de 10, veio para 9. Às vezes o mercado caiu 15, então você não foi tão mal. O mercado se desvalorizou mais, você conseguiu conservar seu patrimônio se comparado à média do mercado. Quando o mercado se recuperar, provavelmente você vai se recuperar melhor que o mercado. Pessoal, se você ainda tem dúvida, gostaria de mandar para o analista Hugo Caroni. Novamente, eu convido você a deixar aqui nos comentários também para os outros analistas que a gente traz nas próximas edições. Mas esta edição do Analistas em Ação termina aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário se você gostou desse vídeo. E claro, também muito obrigada a você, Hugo Caroni, pela participação. Eu que agradeço demais. Sempre que vocês precisarem, estou aqui, né, esperando outros convites. É isso aí, até a próxima então. Tchau, pessoal.